Ó, Danilo Gentili volta aqui, já que você falou dele. Por que no vestiário do CQC você sempre derruba o sabonete e observa seus colegas se trocarem com tanta atenção? Ele é muito ridículo, cara. Ai, que ridículo. Como é que ele entra no... Ai, que ridículo. Ai, sem resposta pra você, Danilo. Que ódio, cadê dele? Ó, Belzinha Cardoso. Não, desculpa, essa aqui já foi. Luana, CQC só na segunda e sábado até quando, hein? Porque, não quer mais que tenha um sábado pra cortar? Detesta o CQC, não quer que tenha de sábado? Eu não entendi a pergunta dela. Acho que ela quer todos os dias, na verdade, a CQC. Tá achando segundo e sábado pouco. Ó, essas olheiras aqui, galera, se vocês botarem CQC todo dia, a gente tá ferrado. Ferrado. Tem que correr pra cá e pra lá o tempo inteiro. Já é muito trabalho fazer o CQC. Aliás, eu queria até esse espaço para dizer que o trabalho do CQC não é um trabalho que para nos 8 caras do CQC, não. Tem 50 pessoas fazendo, mais ou menos 50 pessoas, tá? Desde o Alex e do André, que são roteiristas, a Maíra Watanabe, nossa pauteira, a Gabi, Renata Amaral, Renata Varela, sabe, os meninos da arte, Léo, Puma, editores, Marquinhos. É uma turma enorme, assim, enorme, que tá dando muito sangue. Os editores são os caras mais legais, empenhados, são... Parte do sucesso tá nesses caras, de pós, de edição, de som. É muita gente. E os meninos do Top 5, os estagiários, é do caramba. Né? Aproveitando, falar CQC toda segunda, 15 para as 11, sábado não é esse horário, né? 11h45, tá errado. Sábado é às 8h15. É que com essa coisa de lei eleitoral, horário... Tá mudando. Tá mudando. Livinha. Oi, Rafael, estive na Livraria Cultura na última semana, percebi que as suas entradas nas pessoas são muito menos espontâneas do que eu pensava, hehehe. A minha pergunta é a seguinte, quanto tempo você se prepara para entrevistar alguém? Por exemplo, se você sabe que vai a algum lugar onde a celebridade X estará com certeza, você tem que saber alguma coisa sobre ela para já pensar numa piada. Afinal de contas, quem perde tempo lendo sobre a vida das celebridades, não é mesmo? Uau! É preciso ler sobre a vida das celebridades, é preciso se instruir em cima de tudo. Aliás, o caminho das pedras é o caminho da inteligência, assim. É às vezes difícil. A lógica na nossa vida tem que ser a de buscar o entendimento completo de tudo. Ao taxar as celebridades como algo que não vale a pena ser estudado, a gente já cria um preconceito e vira uma bola de neve, entendeu? Falam que as celebridades são fúteis, mas tratá-las de uma maneira fútil dessas, assim, dizendo, não vale a pena estudar celebridade, contribuir para esse sistema que cria um problema maior, assim. Então, elas são passíveis de entendimento, sim, eu estudo essas pessoas, é importante saber quem são, o que estão fazendo, quais são os trabalhos, até porque elas têm coisas muito legais, assim. Celebridade não é só uma pessoa que fica aparecendo em revista e esquiando na montanha ou peladinha na praia, etc. As celebridades fazem coisas importantíssimas nesse país. Elas estão em cima de causas beneficentes, estão em cima de ações sociais, estão divulgando coisas que são importantes. Então, nada mais justo do que conhecê-las. E para que fique legal a nossa abordagem, para que vocês gostem do que vocês assistem no CQC, a gente tem que estudar. Não existe essa coisa, assim, ninguém tem dom, ninguém tem... A gente pode ter facilidade em algumas coisas, mas se a gente não estuda para fazer uma pauta, isso daí vai estar assistido, você vai perceber isso na matéria. E não é a nossa intenção, a gente quer que o programa seja o máximo. E eu vou me corrigir aqui, que a Livinha, na verdade, fala que tem que ler revista de celebridade só para poder sacanear, entendeu? Eu falei que não lia, mas enfim. Fiz uma confusão aqui. Livinha. GC. Rafael, por que só tem homem no CQC e nenhuma mulher? Olha, tá aí uma questão que a gente recebe o tempo inteiro, assim. Eu tô enrolando para poder pensar. Não, é assim, eu descobri na prática uma coisa que é lógica, assim, vocês podem não acreditar, mas tem situações que tem que ser um homem para fazer. Não estou dizendo, por causa da cabeça, nem nada, eu estou dizendo por causa dessa coisa de chegar numa coletiva e abrir, às vezes, com o cotovelo, entrar na ignorância. Vocês assistem o programa e veem quantas situações a gente já passou de porrada, de chegar num cara, ter aquela coisa do cerco, você vai falar com o Serra e tem aqueles caras em volta, né? Quantas vezes o Andreoli já apanhou, o Luke, agora quando fui falar com o Lula, o Luke não apanhou porra nenhuma, o Luke nunca apanhou. Mas o Danilo, sabe, eu.
Então, eu penso por essa lógica, assim, pela situação de risco que acontece e pela coisa de ser carudo, de entrar às vezes e sofrer esse tipo de restrição física, eu acho que o corpo de um homem se adapta melhor ao papel do repórter. É lógico que se a gente tivesse uma mulher repórter, a gente teria toda a genialidade, toda a sensibilidade, todo o talento, todo o carisma da mulher brasileira, que acima de tudo é a coisa mais interessante que a gente tem no mundo. Aliás, o Brasil daria certo mesmo se a gente tivesse uma presidenta mulher. Eu amo as mulheres. O Danilo quer saber se você É o gosta Gentili? da Maísa. Não, é outro. É o Danilo com Y. Calma, não fique traumatizado. Ai, O Danilo, você gosta da Maísa? Acha que ela vai ter uma boa carreira? E o Guto pergunta algo parecido com isso. Quer saber da Palmirinha. Quantos anos de carreira ela tem? Eu adoro a Palmirinha. A Palmirinha é muito simpática. Eu a conheci uma vez na Gazeta. Ela é muito simples e as pessoas são muito preconceituosas, ficam sacaneando a Palmirinha porque ela, assim como o Lula, fala errado, entendeu? Ela é o reflexo de boa parte desse país, assim, esforçada, guerreira, empreendedora, pode não ter tido as mesmas oportunidades que a gente já teve. As pessoas precisam dissociar um pouco desse preconceito social ao falar de algumas pessoas, né? Seja de celebridade, seja de um personagem emblemático, seja da Palmirinha, né? Ai, a Palmirinha é muito burra. Não, a Palmirinha é uma mulher é o reflexo de uma geração inteira, sabe? Uma mulher que consegue hoje ter um programa, tá lá com maior dignidade, eu acho que ela é demais. E se ela tiver muito tempo de carreira, é melhor para ela. Até porque à medida que ela estiver no ar, ela vai errar mais um pouquinho e a gente vai colocar mais um top 5 porque é engraçado. Sacanagem. Agora a Maísa, é preocupante. A Maísa que eu mais gosto ainda é a Maísa Monjardim, a cantora, a pai do Jaime Monjardim, que vai ser tema de uma minissérie na emissora daqui a pouco, aí na Globo. Essa foi a Maísa que virou uma referência pra mim, a cantora, que vocês deviam conhecer mais essa Maísa do que a Maisinha. A Maisinha é uma gracinha, mas é uma criança, né? Que a Maísa tem futuro como apresentadora? Ou... Eu acho que tem, ela é vai ótima. assumir? Ela é super divertida, a menina é light, inteligente pra caramba. O problema nela não é a Maísa, mas o que tá por trás da Maísa. Se os pais dela tiverem serenidade, parece que estão tendo, né? Se ela for bem amparada, ela pode crescer como uma criança normal, como uma pessoa normal. Eu tenho medo dessa hiperexposição. Não acho que é saudável para uma criança na idade dela tudo isso. O SBT está até restringindo, eles não querem que ela dê entrevista nem nada. E, sinceramente, não parece uma má ideia. Né? É bom não glamorizar demais e não deixar essa menina louca, porque ela é criança, né? Veja o que aconteceu com o Michael Jackson. Carol, Rafa, qual foi a reportagem que você mais gostou de fazer no CQC até agora? Eu adorei fazer a Cúpula dos Chefes de Estado em Lima, no Peru. E adorei fazer a matéria de Veneza, apesar de ter ficado com muito medo, apesar de ter sido tão difícil. Apesar de ter tido um medo que eu poucas vezes tive na vida, depois quando eu fui para a delegacia em Lido e fiquei tentando explicar para os policiais, numa língua que eu tentei inventar na hora e não saía. Que o Andreoli fala bem italiano, que eu estudou no Dante Alighieri. Eu sou da periferia, mano. Eu fiz Costa Manso, Aristides de Castro, colégios estaduais. Então, eu não falo língua muito bem como o Andreoli, muito menos italiano. Mas, em resumo, essas duas.